À vontade, você À vontade. pode perguntar e interromper em qualquer momento Tá ok, e obrigado. pronto, Obrigado. fazer suas observações com Tá toda bom. a liberdade. Dom José, eu gostaria primeiro que o senhor falasse quando foi, mais ou menos em que período, e como foi que o senhor começou a vivenciar o Sírio de Nazaré aqui em Breves. E começou em Breves a partir da minha condição de bispo do Marajó. Antes não me lembro que tenha evidenciado ou presenciado, participado no Sírio de Breves. Estava destacado em Soure como vigário paroquial e não tinha a liberdade que tem um bispo e a necessidade de viajar. Por isso não poderia dizer aqui, com relação a Breves, qual é a experiência primeira que eu tive de Sírio. Mas, muito bem. E a partir do momento que o senhor começou a ter alguma vivência aqui, o senhor tem recordações de como era naquela época a vivência, a fé do povo, quando o senhor começou a ter alguma vivência do Sírio aqui? Bom, a experiência do Sírio aqui, em Breves, mas também em geral, no Marajó, em todo o Marajó, tem alguns pontos comuns. Seria difícil descrever que peculiaridade tem o Sírio, por exemplo, ou a festividade, o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, em Portel. Tem alguma coisa específica, mas neste momento não viria na minha mente. O impacto principal que eu recebi com relação a Sírio é Nossa Senhora de Nazaré, que logicamente explica, é o centro multifacetado de experiências, de aspectos, de ideias, de realidades, de convicções, de sonhos, de todo o que é Sírio. E foi com ocasião em 1976, em que, devido a uma celebração da prelacia do Marajó, eu era padre provincial. Tinha sido eleito esse ano, 1976, meu provincialato foi até 1981. O que me surpreendeu foi a devoção que o povo manifestava, isso em Soure, por Nossa Senhora de Nazaré. Na ocasião, teve um dia de festa, de festejo, de passeio para a praia de Pesqueiro, praia importante em Soure. Com outro religioso, o padre João Antônio Gonçalves, entramos nadando, era verão, não lembro que mês, e a água estava clara, não era água barrenta do Amazonas, estava clara de verão e um tanto salgada. Entramos entusiasmados, peixinhos nas águas, azul verde, precioso. Mas não percebemos que nos estávamos afastando muito da beira. Quando já percebemos a força da correnteza que nos empurrava para o centro do Rio Grande, da Bahia, aí sentimos o perigo. Dissemos, vamos retornar. Na hora do retorno, encontramos resistência. A maré contra nós. E não era uma maré homogênea na mesma direção. Às vezes dava de lado, direita, esquerda, mas sempre contra. Total. Aí eu percebi que ia perdendo as forças. Ia ficando exausto.
pensei que ia morrer. Para tratar de explicar um pouco qual foi o primeiro encontro com Sírio, do qual é o centro e o núcleo que explica o resto, Nossa Senhora de Nazaré. Naquele momento eu encomendei minha vida a Deus, com a convicção de que morria. Estava vendo aquela vegetação amazônica que estava vendo pela primeira vez, cativante, impressionante, e pensava, vou morrer não na cama, vou morrer na água, diante de um panorama precioso, de árvores grandes, sobretudo de palmeiras, de coqueiros. Oh, beleza! E na metade da manhã cheia de luz, e vas morrer. Minha imaginação se trasladava à Espanha. A residência do provincial era naquele tempo Espanha, e já pensava na notícia de defunção que dariam os jornais na Espanha. Padre provincial afogado em águas do Amazonas, até no Já, até em outros jornais espanhóis, para indicar a consciência que tinha que ia morrer. Padre João Antônio ia nadando, melhor nadador do que eu, melhor esportista, e eu pensei, vou pedir a absolvição dos meus pecados, porque vou morrer. Mas se peço a absolvição dos meus pecados, ele pode ficar nervoso, ele pode ficar inquieto. Diante deste pedido de que me desse a absolvição, ele pensava, é que está pensando que vamos ficar afogados. E calei, uma espécie de caridade, vamos, me encomendei a Deus, fiz o ato de contrição, segui nadando. Mas percebi que era inútil. Pela primeira vez fiz tentativa de descer e colocar os pés na areia. Nada, não tocava areia. E a potência, a resistência em contra da maré era grande. Eu invoquei a Nossa Senhora de Nazaré. Tinha ouvido falar pescadores, tinha ouvido falar a padres, tinha ouvido falar da devoção que o povo do Marajó e do Pará tinha a Nossa Senhora de Nazaré. Com muita confiança eu me coloquei nas mãos de Nossa Senhora de Nazaré. Por segunda vez tentei, inútil, não chegava. E por terceira vez pensei para mim, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Fiz a última tentativa, de novo encomendando-me a Nossa Senhora de Nazaré, e aí, com as pontas do pé direito, toquei na areia. Como outro pé, segurei e gritei, João Antônio, por favor, já temos areia embaixo, temos chão, não nades mais, porque estava nadando assim de um modo louco, diríamos, já como perturbado, mas ele não me atendia, e eu gritando, João Antônio, João Antônio, João Antônio, nada. Ainda fazia resistência com água, assim a metade, mas fui caminhando e cheguei na beira. O padre João Antônio chegou antes do que eu, estava semi-morto, amarelo, sem respiração, aí cheguei, dei graças a Deus, nos abraçamos e ponto. Esse foi o ponto, primeiro, referencial do que é Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Em Breves, em Portel, em Soure, em Belém do Pará, é Nossa Senhora de Nazaré. A quem devo a vida, a quem devo depois meu ministério episcopal. Eu não teria pensado nunca que retornasse para Marajó, sendo bispo do Marajó. Depois visitei várias vezes Marajó,
as comunidades, porque naquele tempo os agostinianos recoletos eran os únicos sacerdotes que servían aquí no Marajó, a igreja e ao evangelho. Bom, a partir daí, na participação em sírios, tanto em Belém, como aqui, como em Soure, como em todo o Marajó, eu percebi que existia uma diferença grande entre a espiritualidade que eu tinha estudado, tinha sido professor de teologia espiritual, de história da teologia espiritual, ao longo dos séculos, e percebi diferenças. Fiquei deslumbrado com aquelas expressões sensoriais. Era por meio dos sentidos que o povo se relacionava com Deus. Nas expressões do rosto, nos gestos dos braços, no levantar, no olhar. Era tudo um espetáculo novo que era gerado pelo corpo humano, pelas expressões externas da humanidade que estava em oração e numa expressão de comunhão, de comunicação com Deus. Por exemplo, percebi como a diferença do que em muitas escolas de espiritualidade se entende como caminho para a santidade ou para a comunhão com Deus, os sentidos, eles jogavam ou tinham uma importância e transcendência fundamental. Por exemplo, tocar a imagem de Nossa Senhora, tocar, apalpar, beijar, colocar a cabeça perto da imagem e ficar concentrado, levantar os braços, os foguetes, por exemplo, o ritual, levantando os braços como querendo impulsar o foguete, sua potência para o alto, para o céu, como se a dimensão limitada do espaço e do tempo quisesse romper os céus e abrir-se para a eternidade, para abrir-se às alturas da transcendência de Deus. É isso feito por pessoas humildes, por trabalhadores, por pessoas com pouca cultura recebida nas escolas, mas com uma cultura transmitida dessa forma também espiritual. A participação na corda, por exemplo, era uma expressão dramática do que significa a relação do homem com Deus no conceito daqueles que vão na corda e participam também da procissão. É dizer, me chamou a atenção e ainda não tenho perfeitamente explicado, porque Sírio é um aglomerado, no bom sentido, de experiências, repito, de pensamentos, de visões e de sonhos, que não é fácil. Pensei, como entende este povo sua relação com Deus através no sírio, através de pegar na corda com tanta intensidade, como se desprender-se da corda levaria consigo a perda de lealdade, da perda de fidelidade a alguém, no caso Deus, através de Nossa Senhora, ao qual eu tinha que devolver algo que lhe pertencia, em concreto a Nossa Senhora, ou por Nossa Senhora a Deus. Aí o mérito, a palavra pagar
promesa. Pagar promesa é como dívida. É um aspecto de mercador, de comércio espiritual, que ao mesmo tempo inclui aspectos biológicos como saúde, sociológicos como família, problemáticas, que inclui sociedade, como trabalho digno, etc., etc. Tudo estava aí. Mas numa relação um tanto estranha, enquanto se trata de pagar promessa, como se fosse a relação com Nossa Senhora. E por meio dela, a Jesus Cristo e ao Pai, isto mais apagado, a segunda parte, uma obrigação, não fosse a aparência, não? O que se pode observar desde fora e até nas mesmas palavras que se utilizam nesse tipo de experiências. É pagar. Quando via aquelas pessoas que, dicho eles, faziam o percurso desde o local onde partia a procissão até a chegada, com aquele sofrimento, aquela ajuda que recebiam dos outros, quando via aqueles pés descalços na quentura do asfalto, aqueles pés, pensava: Senhor, estes são teus filhos, são tuas filhas. Concede-lhes, Senhor, a verdadeira fé, porque esse pensamento de comércio, estou devolvendo uma dívida, estou pagando promessa, prometi, tenho que cumprir. Eu rezo muitas vezes pedindo a Nosso Senhor que transforme esse conceito, se na realidade responde à realidade, porque não sabemos o mistério da relação do homem com Deus, que o transforme numa relação de confiança, numa relação, sim, penitencial, numa relação de esforço, e esforço enorme, mas envolvido em amor, envolvido em confiança, envolvido em ternura, envolvido em serenidade. Quando estou falando estas realidades, ternura, serenidade, paz, em geral a gente nota nos sírios, Marajó, nota serenidade, nota paz. Não se nota tanto angústia, apesar de que seja promessa. Não, é esforço, sim, mas é sereno, é pacífico, é confiante. Algo que se demonstra, por exemplo, na ausência de violência. Dificilmente se vê uma briga, dificilmente se vêem socos, dificilmente. É um ambiente pacífico, sereno, apesar de que se trata de pagar promessa. A partir daí, a gente vai olhando para o sírio com muito respeito. Cada ano que passa, considero que a explicação de um sírio não responderá nunca àquilo que o sírio é o que pressentimos que seja. E é lógico porque o mistério da pessoa humana que se empenha com tudo que tem, com tudo que é, numa procissão desse tipo, falando em sírio já naquilo que é nuclear, que é Nossa Senhora e a procissão do sírio, porque, claro, o sírio é uma constelação de aspectos que constituem, mas vamos para o centro, o sentido central, para depois, talvez, poder encaminhar, enveredar por outros caminhos.
cada dia, pois, eu sou consciente do mistério que se esconde aí. Por quê? Porque o mistério do homem é aquilo que o homem não compreende de si mesmo e aquilo que somente o Espírito de Deus pode compreender, em palavras da Escritura, as profundezas de Deus e as profundezas do homem, naquilo que Agostinho chama de mais íntimo do meu íntimo, o mais íntimo do meu íntimo, que é próprio de todo homem e de toda mulher, aflora, aparece, tem uma encarnação, não no sentido espírita, sino como expressão da realidade do homem, corpo e alma, a expressão corpórea do que é o homem. É o homem. Não tem corpo, sino é corpo. É olhos, é cabeça, é braços, etc., impregnado, animado pela alma humana. Tudo isso aflora. Portanto, a meu modo de ver e de perceber, estamos diante de um mistério de antropologia na realização do Sírio. E, por outra parte, de uma antropologia que nos provoca, que gera dentro de nós uma inquietação por esse Deus misterioso, diante do qual nos assombramos, ficamos estranhados, gestos tão raros, que não são comuns hoje em outras procissões. Portanto, a própria comunicação de Deus aqui no Marajó, através do Sírio, da procissão de Sírio e todo o que acompanha. Bom, até aí eu poderia falar, mas Everaldo, tu podes perguntar o que tu queiras. Não, achei ótimo, muito bom, já contemplou várias coisas, muito obrigado. Eu só queria mais uma coisa agora. Sim. Na sua visão, o Sírio para o povo marajoara, esse ano nós tivemos um tema relacionado à esperança, né? Na sua visão, o que o senhor vê que o povo espera em cada Sírio? Esse ano foi esperança, amor, dias melhores. O que o senhor enxerga quando vê o povo marajoara participando de um Sírio? Sim. Pegando até a temática da esperança, querido Everaldo, nós sabemos que a esperança é uma realidade no Marajó, uma realidade precária. O Sírio, para mim, tem uma dimensão providencial, revelação de Deus através de Nossa Senhora, da imagem de Nossa Senhora, para o Pará e para toda a Amazônia. Ela, não em vão, é a padroeira de toda a Amazônia, não é a Pachamama, não é nada disso. Um elemento fundamental para compreender, a partir do conceito realidade, de como se vivencia a esperança no Marajó, é este: através da mãe, através da maisinha, através da ternura, através da maternidade, através da proteção, através da pedido de segurança, através da experiência do que é Maria na vida do cristão, está buscando o marajoara esperança. E qual é a esperança? No fundo, muitos dos nossos irmãos marajoaras não sabem, e está expresso já na Salve Rainha, que tantas vezes se reza e se canta durante o Sírio.
Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Esperança. Porque ela é a esperança. Porque é a mãe da esperança da humanidade, que é Cristo Jesus. A esperança num sentido abrangente e num sentido complementário. Abrangente e complementário por quê? Porque existem as pequenas esperanças e existe a grande esperança. Pequena esperança, que somente se explica desde a grande esperança, podem ser estas. Isso, emprego, saúde para a família, que o filho ou a filha possam entrar na Universidade Federal do Pará, na Faculdade de Medicina, por exemplo, são esperanças legítimas, esperanças necessárias, mas não são a grande esperança que motiva, dá sentido, ilumina as pequenas esperanças, que não são tão pequenas. Num povo como o nosso, desculpe, Everaldo, e aqueles que usam, mas digo com toda seriedade e com toda convicção e com todo respeito, num povo escravizado secularmente como é o nosso, onde tem tudo para ter perdido a esperança, nosso povo recorre, é um aspecto fundamental, ao meu modo de ver, do sírio, recorre à Mãe de Deus. A Nossa Senhora, é a Senhora, é a Senhora, é a Mãe do Rei, é a Mãe de Jesus Cristo, Senhora do céu e da terra. Nela podemos confiar. Vamos continuar a festa do Sírio, renova, reaviva no nosso povo a alegria de viver, a certeza de que tendo uma mãe e que é a Mãe de Deus, na mão do qual estão todas as realidades e toda a história e toda a sociedade, vai dar certo, vai para frente, vai para frente. A esperança, nesse sentido, as esperanças pequenas, isso reaviva a alegria do povo, se reúnem as pessoas, se deseja para o ano que vem muitos anos, etc. A própria culinária está em função da sobrevivência também. Hoje, estes dias vamos comer bem. É sinal de um povo que revive, também na sua esperança. Mas o fundo da esperança é algo muito mais transcendente e mais, como diríamos, radical, ao mesmo tempo, para a pessoa, para a família e para a história, que é isto. O que é esperança? Porque Maria é a Mãe da esperança, é nossa esperança? Porque a esperança é a posse antecipada das coisas futuras que vão vir. É a convicção das realidades que não se veem. Vou repetir, a esperança grande, da qual se iluminam, como a qual se iluminam todo o resto de esperanças valiosas humanas, é esta, a posse antecipada. Por isso, o sírio é uma espécie de antecipo do paraíso, do final, do que vai ser o final, da alegria, da paz, do entendimento, da completude da esperança de todas as esperanças. É uma parte, repito, a essência e a experiência é esta, posse antecipada das realidades que vão vir, que é Cristo sentado à direita do Pai, ressuscitado dos mortos, vencedor do pecado, vencedor das injustiças das nossas autoridades, redentor dos pecados do povo também, porque o povo é pecador, não são nossas autoridades, a posse dessa certeza de que Jesus, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus,
o fruto bendito do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Essa esperança, por ser antecipada, dá sentido ao resto, a enfrentar opressão, desprezos, humilhações de todo tipo que sofre o povo do Marajó. Maria, pois, é a esperança do povo do Marajó de um modo muito claro. Nós, nas esperanças pequenas, pede e recebe, como eu recebi, digamos assim, a continuidade da minha vida na praia de Pesqueiro, lá em Soure. O povo o mesmo do que eu, e anima e diz, aqui tem uma esperança maior, e é Cristo Jesus, aquele que nos amou e se entregou à morte por nós, pecadores todos, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, fruto bendito do vosso ventre. Muito obrigado. Agora, só para encerrar, gostaria que o senhor desse uma mensagem apenas para o povo que vai assistir esse documentário, para o povo marajoara católico, uma mensagem de esperança sua relacionada ao Sírio e no final a sua bênção. Ok. E aí encerramos. Sim. Queridos irmãos e irmãs marajoaras, com 83 anos de existência, 38 de Marajó, não só como residência, sino como habitat humano, como realidade que me impregna, me envolve, e onde eu existo como missionário da esperança, como missionário não agourento de desgraças, como os pagãos modernos que não têm esperança e por isso dizem, comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. Não, sino como aquele que espera a revelação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que o amam, aqueles que queremos amá-lo, com o amor crucificado do mesmo Salvador e Redentor. Queridos, entremos nessa trilha da fé confiante, da fé não dos demônios que creem, mas tremem, não na fé de Pedro antes de convertido, que confessa a Cristo, mas não entende o que é o amor aos inimigos, sino paz. A paz que a Mãe de Deus quer trazer para Marajó. Desejo para todos e todas essa esperança que vem por Nossa Senhora. Estou convicto e cada dia mais, amados. Se não fosse verdade, não falaria absolutamente nada do que estou dizendo. Paz para Marajó, desenvolvimento. Devemos sair do medo, queridos, queridas. Temos medo, muito medo. A ser nós, os marajoaras que Deus quer que sejamos, e nossa Mãe de Nazaré quer abençoar. Romper as correntes do medo, que são as correntes da escravidão. As correntes desumanas, romper com tudo isso, confiando no poder de Deus, na história do Marajó. E vamos para a frente. Um abraço a todos e cada um dos marajoaras, de direita, de esquerda, evangélicos, católicos, lógico, de modo muito especial, meus irmãos e irmãs católicos. E agora, com muito amor, vou dar a benção para todas as pessoas que possam ouvir esta gravação, para todos aqueles que são família, amigos, todos aqueles que estão vinculados de alguma forma a esta gravação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.